Você já parou para pensar como a desigualdade social está presente na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor? Mesmo sendo um tema clichê, é um problema que persiste na sociedade e que afeta muito a gente. Isso é um documentário sobre desigualdade social. Oi, eu sou o Thiago. Oi, eu sou o Pietro. Oi, eu sou o Jonas. Oi, meu nome é Enzo. Oi, meu nome é Antero. No Brasil, a desigualdade não é apenas um detalhe. Ela marca a vida de milhões de famílias. Hoje, mais de 20 milhões vivem em situação de extrema pobreza. E se olharmos para as famílias de baixa renda, esse número já passa dos 30 milhões. Porém, quando o assunto é patrimônio, a diferença é ainda mais gritante. Metade da população brasileira divide apenas 2% da riqueza do país, enquanto 1% concentra-se sozinho dos 2/3 de tudo. É como se o jogo já começasse desigual. Essas diferenças não ficam só nos números. Elas aparecem no dia a dia. 16 milhões de pessoas vivem em favelas no Brasil. Para ter uma ideia, é quase a população inteira do Chile ou dos Países Baixos vivendo em condições precárias. Segundo o gráfico, podemos analisar o voto dos participantes de quais são os grupos mais afetados pela desigualdade social no Brasil. Em primeiro lugar ficam os pobres, com 12% dos votos. Em segundo, são os negros, com 4% dos votos. E em terceiro, são as mulheres, com 1% dos votos. A desigualdade não é só um número. Ela está nas histórias das pessoas, nas dificuldades que muitos enfrentam diariamente. Como diz o sociólogo Gessé Souza, a desigualdade é estrutural e alimenta um ciclo que precisa ser quebrado com educação e políticas públicas. Na minha opinião, a desigualdade no Brasil não é só de renda. Mulheres ainda enfrentam salários menores, mais dificuldade para conseguir emprego e, muitas vezes, são as mais afetadas pela pobreza. Se não houver igualdade de gênero, não existe igualdade de verdade. A pergunta foi: quais são as consequências da desigualdade social para o indivíduo e a sociedade em um todo? Os resultados que mostram as principais consequências apontadas são: maior dificuldade de acesso a direitos básicos, como saúde, educação e moradia, em 34%, aumento da exclusão social e da marginalização de grupos vulneráveis, em 32%. Esses dois pontos somam a maior parte das respostas, mostrando que a desigualdade afeta diretamente o bem-estar da população e limita a inclusão social. Outros impactos relevantes foram: crescimento da violência, da criminalidade e da insegurança social, em 24%, evidenciando que a desigualdade também contribui para problemas de segurança pública, prejuízos ao desenvolvimento econômico e ao fortalecimento de cidadania, em 10%, que, com o mesmo menor percentual, reforça a desigualdade e trava o progresso coletivo. Em resumo, o gráfico revela que a desigualdade social não só restringe o acesso a direito básico, mas também amplia a exclusão, fortalece a violência e prejudica o desenvolvimento do país. Analisando esses dados, podemos perceber que a principal causa da desigualdade social no Brasil, segundo a maioria dos participantes, está relacionada a uma economia mal investida, representando quase 80% das respostas. Isso mostra que muitas pessoas acreditam que os recursos do país não são aplicados de forma eficiente, o que acaba dificultando o desenvolvimento social e econômico. Outros fatores também foram citados, como questões raciais, o machismo estrutural e algumas respostas variadas, mas em menor escala. Isso demonstra que, apesar de existirem diversas dimensões da desigualdade, a percepção mais forte é que a má gestão econômica é o grande motor desse problema. Quando olhamos para as políticas públicas que poderiam reduzir essa desigualdade, os resultados se concentram principalmente em duas áreas: a implementação de políticas de redistribuição de renda e inclusão social, com 42% das respostas, e a criação de políticas de geração de emprego e apoio ao empreendedorismo local, com 37%. Ou seja, há um reconhecimento de que é preciso não apenas distribuir melhores recursos, mas também criar oportunidades de trabalho e renda para que a população consiga se sustentar de forma digna. Além disso, foram citadas a ampliação da saúde pública e dos serviços sociais básicos, assim como a expansão da educação gratuita e de qualidade. Esses pontos reforçam a importância de políticas integradas que ataquem desigualdade em diferentes frentes, garantindo que todos tenham acesso a direitos fundamentais. Em resumo, os dados mostram que a desigualdade social no Brasil é vista como resultado de falhas na aplicação dos recursos públicos
e pode ser combatida com políticas de redistribuição, inclusão social, emprego, educação e saúde. Mediante ao gráfico e a votação dos nossos participantes, quais são as dificuldades sociais e econômicas que causam a desigualdade social no Brasil? Bom, em primeiro tópico e o mais votado, é a concentração de renda e a falta de políticas de distribuição justa de recursos. Em segundo lugar, o desemprego elevado e os baixos salários. O terceiro, a falta de acesso à educação de qualidade e à oportunidade de formação profissional. E por último, a desigualdade ao acesso de serviços públicos como saúde e transporte. O gráfico 8 mostra respostas para a pergunta: de que forma podemos contribuir para a redução da desigualdade social? Bem, os resultados que apontam as principais formas identificadas são investir na educação e conscientização sobre os direitos e cidadania, em 37%, participando de movimentos sociais e exigindo políticas públicas inclusivas, de 37%. Ou seja, a maioria das pessoas acredita que na redução de desigualdade depende tanto de pressão social por políticas mais justas, quanto investimentos em educação e informação da população. Em seguida, aparece como alternativa relevante incentivar projetos comunitários e ações de voluntarismo em 21%, mostrando que a mobilização local e a solidariedade também são importantes. Já a opção menos escolhida foi promover o consumo consciente e apoiar pequenos negócios locais em 5%, o que indica que, embora seja positivo, a maioria não vê como fator principal para reduzir a desigualdade. Em resumo, o gráfico revela a população e enxerga a educação e a participação social política como o caminho mais forte para enfrentar a desigualdade. A desigualdade traz falta de oportunidades, limita sonhos e cria barreiras, mas existem caminhos para mudar isso. Programas de inclusão social, investimentos em educação e a participação ativa da comunidade podem transformar essa realidade. Quando mais pessoas se unem por um objetivo comum, mudanças reais acontecem. E você, o que está disposto a fazer para ajudar a diminuir a desigualdade social?